Olá, querido aluno, querida aluna. Nós vamos tratar nessa aula de uma temática, né? Aliás, de uma autora que já estávamos conversando na outra aula, que é a Cecília Meirelles, e vamos falar de alguns poemas dela, especificamente de um, para posteriormente fazermos uma proposta em relação a um outro poema. Eu sou a professora Virna Catão e vamos lá um pouquinho conversar sobre a Cecília Meirelles. Primeiro, cabe lembrar que na semana passada, né, tivemos a comemoração do Dia Internacional da Mulher. Então, por conta disso, nós já conversamos por que, né, foi eleito esse Dia Internacional no dia 8 de março, né? Reza a lenda que foi primeiro por conta de um incêndio numa fábrica, depois ocorreu uma outra questão em Nova York. Mas neste mês aqui na nossa escola, nós estamos com um projeto chamado Nossas Mulheres. Esse projeto integrador fez o seguinte, propôs o seguinte, para toda a escola pensar em mulheres brasileiras que trouxeram contribuições significativas para a nossa sociedade. E Cecília Meirelles foi uma destas mulheres. Então, cada disciplina, né, escolheu uma mulher para ser a homenageada e depois apresentar os estudos, né, na culminância que nós vamos ter esse projeto. Cecília Meirelles, ela é contemporânea da Semana de Arte Moderna, né? Para quem é da educação também, a gente estuda no meu caso, né? Vocês sabem que eu também sou pedagoga e professora, né, formada em letras. Ela também trouxe contribuições para a educação, participou do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, na luta pela educação brasileira. E aí eu coloquei uma frase de Cecília, né? Não venci todas as vezes que lutei, mas perdi todas as vezes que deixei de lutar. Para mostrar como ela era uma pessoa, uma mulher empoderada para a época dela. Bem, vocês assistiram, né? Essa foi a primeira proposta para vocês, a declamação do poema Retrato de Cecília Meirelles. Quem faltou à última aula, é só pegar o link do YouTube e assistir novamente. Só que vocês têm que assistir de duas formas. A primeira vez que vocês forem assistir, né, e aqueles que já assistiram e aqueles que não assistiram, vão assistir sem áudio, apenas olhando a imagem. Ele é curtinho, é rápido. Depois vai voltar no vídeo e assistir novamente ouvindo a declamação do ator Paulo Altran, ok? Então, muitos já estiveram na semana passada, já fizeram esse procedimento em relação a essa aula, então a gente não vai repetir. Então, depois cada um vai fazer seu procedimento aí novamente. Mas eu vou trazer aqui para vocês, né, esse poema Retrato da Cecília Meirelles. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Vamos conversar um pouquinho e lembrar do que nós assistimos no vídeo em relação a esse poema. Aí tem duas imagens que eu recortei do vídeo do YouTube da declamação e da montagem que fizeram em relação ao poema de Cecília Meirelles. Observe que uma imagem, ela tem uma coloração e a segunda imagem de baixo tem uma outra coloração diferente. A primeira, né? A primeira está mais o quê? Mais viva e a segunda menos viva. Então, o que acontece na imagem do vídeo? Sim, a gente percebe que há uma mudança de cor e que também há mudanças na estrutura do cabelo da personagem, no semblante do olhar.
Bem, depois que vocês juntaram o áudio, né, o áudio com as imagens, interferiram no sentido? Percebe que a ideia de mudança instaurada, né, na fala do poema e que as imagens vão acompanhando essas mudanças. Mudanças positivas ou mudanças negativas à visão da autora. Percebem que a gente tem, sim, palavras com valores negativos. A morte, o gosto amargo. Por isso que a imagem vai ficando fosca, sem cor, sem vida. A vida foi passando e as coisas foram ficando para trás. De acordo com a declamação do ator, ele entende o conteúdo do poema como triste ou alegre? Agora, só com o que a gente ouviu, né? A gente percebe que os espaçamentos entre as palavras, o ritmo, ele vai diminuindo. Como que se a vida fosse chegando ao seu fim, fosse acrescentando mudanças que, aos olhos do eu lírico, aos olhos da pessoa que está escrevendo, não são tão positivas. O que vocês acham que ajudou a criar essa sensação de tristeza? As imagens? A tonalidade da declamação? As cores colocadas durante o vídeo? Então, a gente pode sim eleger vários elementos que vão contribuir para que esse conjunto entre imagem e narrativa do poema, né, declamação do poema, melhor dizendo, né, casem e tragam sim para o leitor, né, uma aproximação com a proposta do autor. Então, a gente está falando de um gênero textual, né? O poema, que foi o que nós lemos, o que nós interpretamos, né, da autoria de Cecília Meirelles, ele é um gênero, é uma forma de apresentar pensamentos, ideias, né? Para cada escrita, a gente tem uma finalidade. Se você quer deixar um recado, você escreve um bilhete. Se você quer informar alguma coisa no seu trabalho, você escreve um e-mail. E para tratar muitas vezes dos nossos sentimentos, nossas emoções, uma forma, né, da linguagem escrita se apresentar é por meio do gênero textual poema. O poema é escrito em versos e estrofes. Versos é cada linha, né? Estrofes é um conjunto de versos. Pode apresentar rimas, né? E lidos de forma ritmada. Tem um compasso na hora da leitura. Geralmente expressam sentimentos e emoções fazendo uso da linguagem figurada. Nem sempre é o que parece ser, né? Os poemas têm um tema, geralmente. A gente podia dizer que o tema apresentado pelo poema da Cecília Meirelles é a mudança do tempo da vida, o passar da vida, né? E talvez demorar para cair a ficha de que essa vida passou e que agora você é uma outra pessoa, que as coisas são diferentes. E o eu lírico está presente, né? É uma criação do próprio poeta. E se a gente for analisar, esse eu lírico nada mais é do que a própria autora Cecília Meirelles, conversando consigo, né, para analisar que mudanças ocorreram na sua vida e que talvez não tenham sido tão percebidas, somente agora caiu a ficha. Outro ponto importante aí de análise do poema da Cecília Meirelles, né, é a escolha das palavras. Se a ideia dela era trazer um valor negativo dessa mudança de vida, ela tinha que optar por palavras que representassem esse negativismo. O gosto amargo, né? As mãos não são tão fortes como antes. A morte. Então, são palavras que no seu conjunto, na sua articulação, anunciam o sentimento, as emoções desse eu lírico. 5 questões de estudos, né? A gente vai resolver uma aqui, eu até escolhi, eu prefiro a quinta, porque as outras a gente já conversou mais ou menos, então a gente já tem uma certa ideia de como proceder em relação
esse roteiro de estudo, então vocês anotem no caderno de vocês as perguntas e depois, né, a gente vai tratar na próxima aula. Primeira, qual o gênero textual apresentado? Ó, chuchu, beleza, fácil, fácil. Né? O que caracteriza esse gênero textual? Segundo, quantos versos tem o texto apresentado, né? A gente já sabe que gênero é esse, por isso que eu chamei aqui de texto. E quantas estrofes? Terceira pergunta, como a personagem, né, terceira pergunta, se sente em relação às suas mudanças? Também já sabemos, triste, alegre. Como o eu lírico está presente no poema, também já podemos perceber isso. E essa aqui eu gostaria de resolver junto. No trecho, em que espelho ficou perdida a minha face? Justifique o uso do travessão. Vamos lembrar sinais de pontuação? Travessão é esse tracinho que está no início da frase, em que espelho ficou perdida a minha face. Né? Representa o quê? Representa uma conversa, representa um diálogo. Então, é como se a própria autora tivesse se perguntando e conversando com ela mesma, em que espelho ficou perdida a minha face. Então, vocês respondem as 5 questões, a quinta eu ajudei a responder no caderno. Ok, gente? E para a gente finalizar, nós temos uma proposta para a próxima aula, tá? É um outro poema ainda da Cecília Meirelles, mas é um poema também trazendo a questão não somente autobiográfica do eu lírico, né? Mas trazendo a questão da mulher. O nome do poema é Mulher ao Espelho. Mas é uma proposta, vocês vão se organizar em grupos. E eu gostaria que tivesse uma produção de vídeo com o poema Mulher ao Espelho, né? Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, para a gente levar para a nossa exposição. Então, cada grupo vai fazer uma montagem. Lembre-se que vocês devem utilizar a declamação como uma forma de expressão desse eu lírico, ao mesmo tempo que vocês devem fazer um jogo com as imagens para trazer, né, essa representação imagética daquilo que o poema quer anunciar ao leitor. Então, a gente tem aí para a próxima aula as questões de estudos para serem respondidas no caderno e que vocês façam pelo menos a proposta, né, o layout, vamos dizer assim, dessa produção de vídeo, né, com o poema Mulher. Ah, professora, grupo de quanto? Duplas ou trios? Ah, pode ser 5, aí vai ser uma dupla e um trio. Ah, pode ser 4, aí são 2 duplas. Tá, ok? Então, essa é a nossa proposta. Começa a desenhar, tragam. Aqueles que já conseguirem fazer alguma gravação, algum esboço, tragam também, para a gente trabalhar isso na próxima aula. Então, obrigado, até a próxima e vamos continuar nosso trabalho com o projeto integrador, né, sobre nossas mulheres, as mulheres brasileiras e sua representatividade, né, contribuições aqui no nosso país.